Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é terça-feira, 9 de dezembro. Então vamos fechar os nossos olhos, aumentar um pouquinho a nossa Ave Maria, essa música tão maravilhosa. Vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais este dia da nossa vida, desta existência. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão mais velho, que tanto amor e tanto ensinamento nos traz, que tanto fez e tanto faz por nós, pelo nosso planeta. Agradecer a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores que nos acompanham na nossa jornada, ao Espírito de Luz, Mãe Maria de Nazaré, ela que nos traz o abraço, o carinho, o consolo e a força nos momentos que precisamos. Pedir que permaneçam conosco e nos ajudem, nos auxiliem a nos inspirar. Bons pensamentos, boas ideias, boas ações. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para o nosso estudo de hoje. Vamos ver o que vem. Aqui. Olha só. Amar o próximo como a si mesmo. E hoje caiu no capítulo 11, o item 14, que nós já lemos uma parte, está marcada aqui, caridade para com os criminosos. Está na Instrução dos Espíritos, que é sempre a última parte do capítulo, e é uma mensagem de Elisabeth de França, em Havre, 1862. Mas nós já lemos até uma parte e nós vamos ler a outra parte, então, que a gente ainda não fez. Vamos ver o que diz então. Caridade para com os inimigos. E eu vou para o terceiro parágrafo desta mensagem, que diz assim: a verdadeira caridade não consiste em apenas dar esmola e nem nas palavras de consolo que acrescentam. Não é apenas isso que Deus exige de vocês. A caridade divina, ensinada por Jesus, consiste em ser sempre bondoso para com tudo aquilo que diga respeito ao próximo. Todos podem praticar essa virtude sublime com aquilo que diga respeito. Virtude sublime com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, de consolo e de encorajamento. Essas palavras poderão conduzir essas criaturas ao Senhor. Vamos ler mais um pouquinho. Estão próximos os tempos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará na terra. A lei do Cristo é a que regerá os homens, através do equilíbrio e da esperança, conduzindo as almas a moradas mais felizes. Amem-se como filhos do mesmo Pai. Não façam distinção para com os infelizes, pois Deus quer que todos sejam iguais. Por isso, não desprezem ninguém. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os homens. Brevemente, quando todos praticarem as verdadeiras leis de Deus,
Esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. E vamos ler o último trechinho. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com suas preces. Não se deve falar de um criminoso, é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra, a morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que devem falar. O que Jesus, que é o nosso modelo, diria, se visse um infeliz desses ao nosso lado? O que Jesus, que é o nosso modelo, diria se visse um infeliz desse ao seu lado? Além de lamentar a sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Na verdade, ainda não estão em condições de fazer o mesmo, nós, né? Mas ao menos podem orar por ele, dando a assistência a seu espírito durante o período que ele ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orarem com fé. Lembrem-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são seus próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Então, ajudem-no a sair da situação ruim em que se encontra e orem por ele. E aqui nós terminamos, portanto, este item. Bastante longo, mas com muitos ensinamentos, então. Aqui está falando da caridade para com os criminosos, né? E esse espírito, Elizabeth de França pede para que a gente não desdenhe os nossos irmãos que estão no crime, por pior que possa parecer, sabemos, sim, que ainda são cometidos na Terra crimes inimagináveis, que nós talvez não consigamos nem contemplar, no sentido assim de imaginar o nível de maldade, né, que são empregados. Sim, acontecem, nós não somos alheios, nós espíritas e que queremos nos melhorar, não somos alheios aos acontecimentos e às dores do mundo, não é disso que se trata. O que esse espírito convida, e ela mesma fala aqui, que o que Jesus faria se encontrasse um desses criminosos que nós estamos falando aqui. Jesus ia repreender, obviamente, Jesus com seu amor e sua seriedade na correção, iria repreender esse irmão, mas iria abraçá-lo no sentido de acolhê-lo, para orientá-lo, reconduzi-lo ao caminho. E fala aqui que nós não estamos no mesmo nível que o mestre, obviamente. E nem indica que façamos a mesma coisa, que tentemos nos aproximar, mas diz assim, ó, se vocês não podem fazer nada disso, podem orar. Orar por esse irmão. Nós já sabemos a força da oração, que a oração é transformar o pensamento, né? Botar o pensamento em ação. Então nós podemos sim, com o pensamento, com prece, com oração sincera, que pedimos por estes irmãos, fazer alguma coisa, né? Aquele velho, mas que diferença vai fazer a minha prece? Mas vamos pensar, né? O que quebra uma pedra? Se a gente der 100 marretadas, né, até quebrar a pedra, qual foi a marretada que quebrou a pedra? Nós já sabemos que tudo é construído num conjunto de fatores. Então a nossa prece sim faz diferença. Se não fizesse, não estaria no Evangelho. Então nós podemos orar. E aqui também fala, lá no inicinho desse parágrafo que nós lemos, que a verdadeira caridade não consiste em dar esmola e nem em palavras de consolo. O que chama aqui a atenção, está dizendo que a gente tem que ser bondoso com todo mundo o tempo todo. Que isso é uma virtude a ser desenvolvida.
que não é falando palavras bonitas e nem dando esmola. Vamos começar por nós mesmos. Que tipo de pensamentos nós temos a nosso respeito? Onde fica o alto amor? Começar em casa, como a gente acorda, quando abre os olhos, o que a gente pensa, o que a gente faz, a gente sorri ou a gente esbraveja, ou a gente pensa, mais um dia. É disso que se trata. Essa virtude de ser bondoso é uma escolha. A vontade também é uma virtude, né? Então nós temos que desenvolver. E achei muito interessante isso que ela traz nesse primeiro parágrafo que nós lemos aqui. Quem quiser reler depois, para a gente levar para o nosso dia. Vamos, quem sabe, forçar, no sentido assim de forçar mesmo, tentar ser bons o tempo todo, com sorrisos, bom dia, boa tarde, com licença, é gentileza, é tratar a todos, inclusive e primeiramente a si próprios, com respeito, com carinho. No início vai ser forçado, mas depois quando começarmos a sentir o movimento e a expansão que isso causa ao nosso entorno, nós vamos ver que vale a pena. E isso sim vai gerar grandes mudanças em nossas vidas. Muito mais do que dar esmola e muito mais do que ficar falando palavras bonitas em alguns momentos do dia. Ou quando vamos dar um conselho, ou quando vamos falar no centro espírita. Aí é muito fácil falar bonito. Nós temos aqui ser durante o dia todo. É um movimento, é uma força de vontade, mas que nós primeiramente temos que decidir que queremos, depois agir. Bom, muito bem. Vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Capítulo 1. Lei de Deus ou lei natural? Divina lei de Deus, lei natural. Pergunta 614. Kardec perguntou aos espíritos: o que devemos entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Essa lei indica o que o homem deve fazer e o que ele não deve fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural e mais feliz conforme consegue se aproximar dela. Então, a lei natural, a lei divina que nós falamos, né? A lei natural é a lei de Deus e é tão bonito que eles colocam como lei natural, né? É a lei, o que é natural para nós, é a lei de Deus. É a única que nos aproxima de Deus. Depois, com o tempo, nós vamos falar mais sobre a lei divina ou natural, que se desmembra aí em outras 10 didaticamente, para que nós possamos compreender um pouco melhor. Mas é o que rege tudo, é uma lei, a lei divina ou natural. Então vamos encerrar, fazer a nossa prece, agradecendo mais uma vez ao Pai, por essa oportunidade bendita desta reencarnação, por mais este dia que é mais um presente, para que nós possamos desenvolver nossas tarefas, estar com nossas famílias, nossos amigos, que nós possamos ver o melhor, que nós queiramos ver o melhor em tudo e em cada situação. E que se vierem momentos difíceis, pedimos o amparo dos espíritos amigos, nosso anjo da guarda, e que nós possamos lembrar do nosso modelo, do nosso guia, o que ele faria, e que ele possa ser sempre o nosso norte, que nunca esqueçamos. Permaneçam conosco, espíritos amigos, nosso Mestre Jesus, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.